Nós vamos começar analisando grandezas, tá? A gente vai falar primeiro sobre grandezas que são diretamente, depois grandezas que são inversamente proporcionais e tentar pensar em como que eles podem te cobrar isso na sua prova. Aqui, essa primeira parte, gente, inevitavelmente vai ficar parecendo uma aula de física, mas não tem muito como fugir disso, tá? Eu preciso que vocês entendam que a gente vai precisar colocar um contexto aqui para que fique tudo mais fácil de você entender. Primeiro caso aqui, grandezas que são diretamente proporcionais. Vamos imaginar o caso mais simples que existe na física, que é o movimento retilíneo uniforme. Lembra aí para mim, quando a gente está lidando com o movimento retilíneo uniforme, a característica mais marcante do movimento retilíneo uniforme é que a velocidade ela é constante. Eu acho que vocês devem lembrar disso, né? No movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante. E aí o que acontece? Lembra, aqui a gente pode usar uma ideia que é assim, ó, a gente fala que distância é igual a velocidade vezes tempo. Distância é velocidade vezes tempo. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Ali, a gente está mexendo com três grandezas. Então, tem três grandezas envolvidas. Distância, velocidade e tempo. A primeira coisa que eu preciso que você saiba é que não dá para a gente comparar aquelas três grandezas ao mesmo tempo. Como assim? Não dá para eu comparar distância, velocidade e tempo de uma vez só. Por que que não? Porque a gente só, não importa qual seja o contexto, não importa qual seja a ideia, a gente só consegue comparar grandezas duas a duas. Então, por exemplo, dá para a gente comparar distância e velocidade, dá para a gente comparar distância e tempo, dá para comparar velocidade e tempo, mas só dá para fazer isso de duas a duas. E quais são as implicações disso? O que significa isso? Significa que para você comparar essas grandezas, uma delas ali, como são três, e só dá para comparar duas a duas, significa que uma delas tem que ser constante. Como assim? Se eu quiser comparar distância com tempo, a velocidade tem que ser constante. Se eu quiser comparar distância e velocidade, o tempo tem que ser constante. Se eu quiser comparar velocidade e tempo, a distância tem que ser constante. E aí tenta entender. Não importa se o seu problema tem 3 grandezas, 4 grandezas, 5, 10, 1 milhão de grandezas. Você só vai conseguir comparar duas a duas. E o resto todo tem que ficar constante. É muito importante que você entenda isso, porque a partir do momento que você entende essa ideia, fica mais claro pensar nas outras possibilidades. Por quê? Porque vai ser muito comum eles te pedirem para comparar grandezas. E na hora de comparar, você tem que lembrar, não importa quantas grandezas tenha na sua expressão, você só consegue comparar duas a duas. Tá, mas e aí? Vamos pensar aqui no exemplo que a gente está lidando. O que a gente está pensando aqui é uma situação em que a velocidade ela é constante. Aí tenta entender. Se a velocidade ela é constante, observa. Se a velocidade ela é constante, quanto maior for a distância que você tem para percorrer, mais tempo você vai gastar. Por quê? Porque a velocidade não muda. Então, se você aumentar a distância a ser percorrida, o seu tempo também vai aumentar. Agora, o contrário também acontece. Como assim? Se você diminuir a distância a ser percorrida, o seu tempo também vai diminuir. Então, tudo isso acontece, tudo isso é possível de ser analisado, por quê? Porque a velocidade ela é constante. Então, é muito importante que você entenda que só é possível analisar as grandezas duas a duas. Mas voltando ali para o nosso caso. Aqui eu tenho lá assim, ó, distância é igual a velocidade vezes tempo. Então, distância é igual a velocidade vezes tempo. Lembra, a velocidade aqui ela é constante. Então, dá uma olhadinha para esse tempo que está aqui. Esse t que está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar assim, ó, distância dividido pelo tempo vai ser igual a velocidade. Tenta entender, essa velocidade aqui, ela é constante. E é nesse ponto que eu precisava chegar, porque isso aqui é extremamente importante para nós.
A princípio, gente, pode parecer bobagem, pode parecer uma coisa muito simples, mas é extremamente importante que você entenda isso. Quando alguém te contar que duas grandezas são diretamente proporcionais, significa que a razão entre elas é constante. O que é razão? Razão é divisão. Então, tenta entender. Distância e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Se eu divido uma pela outra, esse resultado ele vai ser constante. Então, por mais que por enquanto pareça bobagem isso, guarda essa ideia aí para mim. Anota num cantinho aí do seu caderno. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas vai ser constante. Isso aqui vai ser importante, gente, em várias situações. Por exemplo, para você aprender a fazer divisão em partes proporcionais, isso aqui vai ser importante. Para pensar em algumas coisas de geometria, isso aqui vai ser importante. Como assim algumas coisas de geometria? Lei dos senos usa isso, semelhança de triângulos usa isso, teorema de Tales usa essa ideia. Então isso aqui vai ser extremamente importante para nós, tá? Então anota num cantinho aí. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. Imagina aquilo ali agora. Agora as grandezas são inversamente proporcionais. Repara que eu peguei o mesmo exemplo, é o mesmo contexto, mas agora a gente vai mudar algumas coisas, tá? Lembra que no primeiro exemplo a gente considerou que a velocidade ela era constante. Agora a gente vai pensar de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de imaginar que a velocidade é constante, vamos pensar que a distância vai ser constante. Como assim? Você vai fazer uma viagem, e aí, sei lá, uma viagem de 400 quilômetros. A distância não vai mudar. Independente do que você faça, a cidade vai estar a 400 quilômetros daqui. Então aqui, ó, a sua distância é que vai ser constante. Lembra, para comparar grandezas, você só consegue fazer isso de duas em duas. Então todo o resto, obrigatoriamente, tem que ser constante. Mas voltando aqui, a sua distância dela vai ser constante agora. E a gente pode pensar na ideia de velocidade média. Como assim? É mais ou menos o que acontece na realidade. A pessoa sai para fazer uma viagem e ela programa mentalmente na cabeça dela lá o que ela acha que ela vai fazer. Aí a pessoa vai lá e fala assim, se eu fizer uma velocidade média de 90 km por hora, eu vou gastar X de tempo. Então, a pessoa pode programar isso. Mas para isso a gente pensa, então, em velocidade média. Então, repara, a sua distância ali ela é constante. Se a distância é constante, o que a gente pode pensar? Se você aumentar muito a sua velocidade média, imagina, se você aumenta a sua velocidade média, o que acontece com o tempo? Vai diminuir. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Aumentou a velocidade, vai diminuir o tempo. Só que um detalhe que você tem que tomar cuidado e que vai valer também para o caso anterior é o seguinte. Aqui, quando a gente fala que grandezas são proporcionais, igual no primeiro exemplo, que as grandezas eram diretamente proporcionais. Você pensa assim, aumentou uma, vai aumentar a outra. Ok, é isso mesmo. Só que é um pouquinho mais específico do que isso. O que acontecer com uma tem que acontecer exatamente igual com a outra. Por exemplo, se uma dobra, a outra vai dobrar. Se uma triplica, a outra vai triplicar. Se uma ficar dividida por 5, a outra vai ficar dividida por 5. Isso quando as grandezas são diretamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, é bem parecido com isso. Só que o que acontece com uma, acontece ao contrário com a outra. Como assim? Se a gente dobrar a velocidade média, o tempo vai ficar dividido por 2. Se eu triplicar a velocidade média, o tempo vai ficar dividido por 3. Sei lá, se eu quintuplicar a velocidade média, o tempo vai ficar dividido por 5. O que acontece com uma, acontece ao contrário com a outra. E é muito importante que você entenda isso. Não é simplesmente aumenta uma, diminui a outra. É o que acontece com uma, acontece ao contrário com a outra. Então aqui, ó, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Você pode pensar no contrário aqui. Você pode pensar assim, ó. Se eu diminuir muito a minha velocidade média, o que acontece com o meu tempo? Meu tempo vai aumentar. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais.
Tá, mas aí o que eu preciso que você saiba? É tipo a ideia que a gente acabou de ver, entende? Quando a gente está lidando com isso aqui, tá assim, ó, distância é igual a velocidade vezes tempo. Lembra que esse resultado aqui, ele é constante. Na prática, o que significa isso? Sempre que duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto, ou seja, a multiplicação entre eles, vai dar um resultado constante. Então, entende a diferença? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, o que é constante é a razão. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, o que é constante é o produto. Então, da mesma maneira que você anotou aí no outro caso, você vai anotar aqui para mim também. Se duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto, ou seja, a multiplicação entre elas, vai ser constante. Anota isso aí em algum cantinho, tá? Diretamente proporcionais, a razão é constante. Inversamente proporcionais, é o produto que é constante. Eu vou para a parte prática aqui, e depois a gente vai voltar para... Daqui a pouco a gente vai falar sobre montagem de expressões, e aí aquelas ideias da definição, elas vão voltar o tempo inteiro, tá? Mas vamos ver aqui a primeira aplicação prática sobre o que a gente acabou de aprender. É divisão em partes proporcionais. Entende? O Enem adora cobrar isso. Cobrou ano passado e vem cobrando sistematicamente. Por quê? Porque é uma das habilidades do Enem, cobrada na matriz de habilidades do Enem. Então, todo ano tem alguma coisa assim. Então, vamos ver como é que funciona essa ideia de divisão em partes proporcionais. Aqui não tem jeito. A única maneira de eu te mostrar isso aqui é com exemplos. Então, eu vou te mostrar um exemplo e a gente vai pensar como que a gente faz para lidar com isso. Vou passar um exemplo aqui bem simples, tá? Imagina isso aqui, pessoal. Eu quero dividir o número 360 em partes diretamente proporcionais a 2, 6 e 7. Então, quero pegar 360 e dividir em partes que sejam diretamente proporcionais a 2, 6 e 7. Como é que funciona essa ideia? Tem várias maneiras de você fazer isso. Uma delas é usando a definição. Você lembra lá, eu quero que seja diretamente proporcional. E aí? E aí que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. Você pode usar a definição, não tem problema nenhum. Mas eu queria muito que você conseguisse aprender isso aqui de uma outra maneira, de uma forma um pouco mais fácil. E como que é essa forma um pouco mais fácil? Tenta entender, porque eu preciso que vocês consigam fazer isso, tá? Repara, eu vou dividir o número em 3 partes. Uma vai ser diretamente proporcional a 2, a outra vai ser diretamente proporcional a 6 e a terceira vai ser diretamente proporcional a 7. Então, são 3 partes, proporcional a 2, a 6 e a 7. Tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Para a gente poder fazer isso, eu gosto de pensar o seguinte, ó. Você pode vir aqui e imaginar assim, ó. O 360 vai ser dividido em 3 partes. A, B e C. Essa primeira parte aqui, ela vai ser diretamente proporcional a 2. Essa parte vai ser diretamente proporcional a 6. E essa parte vai ser diretamente proporcional a 7. Tá, mas e aí, o que a gente faz? Para resolver isso aqui de uma maneira bem simples, a ideia é o seguinte. Você tem que tentar entender assim, ó. Vamos pensar num contexto para esse problema. Você sabe que na prova do Enem eles nunca vão te dar uma questão seca assim. Eles sempre vão colocar um contexto qualquer. E o contexto aqui poderia ser o seguinte. Sei lá, um fazendeiro, ele tem 360 hectares de terra e aí ele decide que ele vai dividir as terras que ele tem com seus 3 filhos. Mas ele quer fazer essa divisão de forma diretamente proporcional às idades. Ou seja, o filho mais novo vai receber um terreno menor, o filho mais velho vai receber um terreno maior. Então, ele vai fazer essa divisão de forma diretamente proporcional às idades. Tenta entender o que o fazendeiro tem que fazer. Ele tem que pegar a terra dele, o terreno que ele está disposto a dividir,
Ele pega o terreno e divide em vários lotes iguais. Vários lotes iguais. E aí, depois que ele dividiu o terreno dele em vários lotes iguais, ele dá 2 lotes para o filho que tem 2 anos, 6 lotes para o filho que tem 6 anos e dá 7 lotes para o filho que tem 7 anos. Então, veja se vocês entenderam. Ele pega o terreno dele, divide em vários lotes iguais. E aí ele dá 2 lotes para o filho A, 6 lotes para o filho B e 7 lotes para o filho C. A partir do momento que você entende essa ideia, você consegue entender a maneira fácil de resolver isso. Qual que é a maneira fácil de resolver isso? É você tentar descobrir em quantos lotes ou em quantos pedaços que ele vai dividir aquele número. Como assim? Tenta entender. Se ele vai dar 2 partes para esse, 6 partes para esse e 7 partes para esse, significa que ele vai dividir aqui em 15 partes iguais. Por que 15 partes iguais? 2 com 6 dá 8. 8 com 7 vai dar quanto? 15. Então, ele vai dividir em 15 partes iguais. Vou fazer aqui em cima, ó. Ele vai pegar 360 e vai dividir por 15. Entende? Na hora que a gente fizer isso, o que nós vamos descobrir? A gente vai descobrir quanto que vale cada parte. Me ajuda aqui com a conta. Aqui por 3 vai dar 5. Aqui por 3 vai dar 120. Vai ficar 120 dividido por 5. O que dá 120 dividido por 5? Dá 24. Agora eu preciso que você entenda esse resultado. O que é esse 24? 24, gente, é o tamanho ali, ó, de cada parte. Cada parte vai valer 24. Pensando no contexto que eu inventei do terreno, é assim, ó. Ele iria pegar o terreno dele e dividir em 15 lotes iguais. Cada lote teria qual área? 24 hectares. Agora, você vai lá e pensa o que cada filho vai receber. O filho A, ele vai receber 2 partes. Então, ele vai receber 2 vezes 24. O que dá 2 vezes 24? Dá 48. O filho B vai receber 6 vezes 24. 6 vezes 24 vai dar o quê, hein? 144, né? 144. E, finalmente, o filho C vai receber 7 partes. Então, vai ser 7 vezes 24. 7 vezes 24 faz aqui, ó, 24 vezes 7. 28 vão 2, 14 com 2, 16. Então, o filho C vai receber 168. E aí tá pronto, ó. Entende? 48 e 2 são grandezas diretamente proporcionais. 144 e 6 são grandezas diretamente proporcionais. 168 e 7 são grandezas diretamente proporcionais. Na prática, o que significa? Significa que se você fizer 48 dividido por 2, dá o mesmo resultado de fazer 144 dividido por 6, que é o mesmo resultado de fazer 168 dividido por 7. Esse, gente, é o jeito mais fácil que tem da gente resolver um problema de divisão em partes proporcionais. É a única maneira? Não, mas é o jeito mais fácil que tem. Agora, olha, gente, muita gente fala assim, tá, Ju, mas aqui você teve facilidade para fazer porque os números eles eram todos inteiros, não tinha fração. E se aparecer fração, não vai ter como eu resolver desse jeito? Vai. Qualquer que seja a situação, para você dividir em partes diretamente proporcionais, você pode sim usar esse recurso. Vou tentar te mostrar um exemplo diferente. Eu coloquei um segundo exemplo aqui, e aí eu fiz questão de colocar fração para que você consiga entender que não faz diferença, tá? Muita gente tem dificuldade assim, mas apareceu fração, ou então se eu fizer a conta não dá um decimal exato, e aí o que eu faço? Não tem problema nenhum. Se você entender qual que é a lógica de dividir em partes diretamente proporcionais, você não vai ter problemas. Se vai mexer com fração, se você vai mexer com número decimal, isso não vai mudar nada. Como assim? Como é que você vai fazer ali? Você vai pensar o seguinte,
Ah, um detalhe. Aqui eu coloquei 3 partes de novo, gente, mas isso não é uma regra, tá? Eu podia pedir para dividir só em partes diretamente proporcionais a meio e 2. Eu coloquei meio, 2 e 1/4, mas podia ter colocado um outro número, podia ter colocado menos números, não importa, o jeito é sempre o mesmo. Fiz com 3 aqui, mas qualquer quantidade dá certo, tá? Como é que você vai pensar nisso aqui? O que eu quero? Eu quero dividir 440 em partes diretamente proporcionais a meio, 2 e 1/4. Como é que você faz isso? Você faz isso do mesmo jeito que a gente fez a questão anterior. Como assim? Você pega o valor que você quer dividir e divide pela soma das partes. Como assim? Vou fazer 440 dividido por meio mais 2 mais 1/4. Tenta entender. Se aqui fosse 2, 2 e 4, eu ia somar todo mundo, pegar o 440 e dividir por essa soma. Como é fração, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. 440 dividido por meio mais 2 mais 1/4. Tenta entender. Na hora que a gente fizer aquilo ali, nós vamos encontrar uma constante. Essa constante, ela vai ser muito importante para nós. É o que a gente vai chamar de constante de proporcionalidade. É a constante que sempre vai aparecer quando a gente estiver lidando com grandezas que são proporcionais. E aí a gente vai simplesmente resolver do mesmo jeito. Não tem problema, tá? Beleza, mas como é que a gente vai fazer isso? Você vai vir aqui, ó, ali embaixo o grande problema é que vai aparecer uma soma de frações que tem denominador diferente. E quando tem soma de fração com denominador diferente, você precisa tirar o MMC. Mas fora isso não tem nada demais, ó. Você vem aqui e pensa, vai ficar 440 dividido por... Aqui embaixo, ó, me ajuda. Aqui quando não tem nada é 1. Vou ter que tirar o mínimo entre 2, 1 e 4. Quem é o MMC entre 2, 1 e 4? Ou seja, quem que é o menor número diferente de 0, que é divisível por 2, por 1 e por 4 ao mesmo tempo? É o 4. Vem aqui e faz a conta, ó. 4 dividido por 2 vai dar 2, vezes 1, 2. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 2, 8. 4 dividido por 4 vai dar 1, vezes 1, 1. Tá certo aqui, né? Aí o que vai virar isso? Isso aqui vai ficar 440 dividido por 2 mais 8 dá 10. 10 com 1 dá 11. 11 sobre 4. Repara, o que virou isso aqui? Isso aqui é uma divisão de fração. Como é que a gente faz divisão de fração? Você conserva a primeira, no caso 440, e multiplica pela segunda invertida. O que é o inverso de 11 sobre 4? O inverso de 11 sobre 4 é 4 sobre 11. Agora, gente, vou tentar fazer essa conta. Repara, desse lado aqui é uma multiplicação de frações. Multiplicação de fração você multiplica em linha reta. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só que no meio do caminho, se você puder simplificar alguma coisa, faça isso. E é o que eu vou fazer, ó. Dá uma olhada. Aqui, por 11, dá 1. Ignora o zero por um instante. 44 por 11 dá 4. Só que, na verdade, não vai ser 4, vai ser 40. O que sobrou dessa conta toda? Sobrou 40 vezes 4. O que é 40 vezes 4? 40 vezes 4 é 160. Agora, cuidado, porque alguém pode chegar aqui e falar assim, ah, então eu entendi. Cada um vai receber 160. Não. O que é esse 160, gente? Aquilo ali é o valor de cada parte. Na prática, isso aqui vai ser a nossa constante. Então, aquele 160 é o valor de cada parte, que é a constante. Ah, como é que eu faço para descobrir o que cada um vai ter direito? Entende? O primeiro, gente, vai receber metade dessa constante. O segundo vai receber 2 vezes essa constante. E o terceiro vai receber quanto? 1/4. Vem aqui, ó, e faz a conta. Vou chamar de A, B e C.
o A vai receber metade, vai ser metade de 160. O que é metade de 160? É 80. O segundo vai receber duas partes. Vou fazer aqui, ó. O B vai ser duas partes, então vai ser duas partes, 2 vezes 160. O que dá 2 vezes 160? Dá 320. E o terceiro vai receber 1/4. Vê se vai caber aqui. Olha aí para mim, cara. O terceiro vai receber 1/4. Vai ser 1/4 de 160. O que dá 1/4 de 160? 40. Agora, confere comigo, ó. Repara. 320 mais 80 dá 400. 400 mais 40 dá 440. Qual que era o valor que eu tinha que dividir? 440. Então, tenta entender. Não importa se vai ser fração, se vai ser número inteiro, a ideia é sempre a mesma. Se você quiser dividir em partes diretamente proporcionais, você pega o número e divide pela soma dos valores. É assim que funciona e vai dar certo com qualquer um. É o jeito mais prático que eu conheço de fazer esse tipo de divisão. Imagina que eu quisesse dividir 590 em partes inversamente proporcionais a 2, 5 e 7. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que nós vamos fazer para fazer essa divisão? A primeira coisa que, assim, isso se você quiser continuar usando aquele jeito mais fácil de fazer, que é o que eu te recomendo, tá? Que é o jeito que eu acho que é mais rápido. O que você vai ter que fazer? A primeira coisa que você vai ter que fazer é colocar na sua cabeça que a gente não sabe lidar muito bem com isso aqui. A gente não sabe dividir muito bem em partes inversamente proporcionais. E é aí que mora um detalhe importante. Já que a gente não sabe dividir em partes inversamente proporcionais, a gente transforma esse problema. Como assim? A gente vai transformar esse problema num problema de diretamente proporcional. Por quê? Porque a gente sabe muito bem resolver situações envolvendo grandezas que são diretamente proporcionais. Mas como é que a gente faz isso? A ideia é muito simples. O que você tem que entender? O que você tem que entender é que dividir em partes inversamente proporcionais a 2, a 5 e a 7 é equivalente a dividir o mesmo número em partes diretamente proporcionais aos inversos desses números. Como assim? Tenta entender. Se é inversamente proporcional a 2, é porque é diretamente proporcional a meio. Se é inversamente proporcional a 5, é diretamente proporcional ao inverso de 5, 1/5. E se é inversamente proporcional a 7, é porque é diretamente proporcional a 1/7. Então, tenta entender. Você sai do problema do inversamente proporcional e passa a ter um problema diretamente proporcional. Então, vai ser diretamente proporcional aos inversos de 2, 5 e 7. O inverso de 2 é meio, o inverso de 5 é 1/5 e o inverso de 7 é 1/7. Agora, como é que a gente faz isso? Para a gente resolver isso, o que você vai fazer aqui para mim? Você vai pegar 590, que é o total, e vai dividir pela soma desses valores. Ah, Ju, não é pela soma de 2, 5 e 7, não? Não. Por que que não? Porque a gente não sabe lidar com divisão inversamente proporcional. A gente sabe mexer com diretamente proporcional. Aí, como é que nós vamos fazer isso? Você pode vir no cantinho e calcular o MMC entre 2, 5 e 7. Mas é importante que você comece a se acostumar com essa ideia. Por quê? 2, 5 e 7 são 3 números primos. E aí, automaticamente, eles são primos entre si. E o MMC entre números que são primos entre si é o produto deles. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 7 vai dar 70. Ah, Ju, não entendi isso não.
Mais tarde, quando a gente for falar de números naturais, isso vai ficar mais claro. Mas aqui, o MMC vai ser 70. Se você não entendeu, você pode vir aqui no cantinho e fazer a conta. Ó. Só que como eles não têm fatores primos em comum, o MMC vai dar exatamente o produto deles. Ó. Por 2 dá 1, 5 e 7. Por 5 dá 1, 1 e 7. Por 7 dá 1, 1 e 1. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 7, 70. Agora vem aqui e faz essa conta. Olha lá. Como é que vai ficar? 70 dividido por 2 vai dar 35. Vezes 1, 35. 70 dividido por 5 dá 14. Vezes 1, 14. 70 dividido por 7 dá 10. Vezes 1, 10. Olha o que vai virar isso. Vai ficar 590 dividido por... Me ajuda, hein? 35 com 14 vai dar 49. 49 com 10 vai dar 59. Então, fica 59 sobre 70. Entende? Ali é uma divisão de fração. O que você faz? Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. O que é o inverso de 59 sobre 70? É 70 sobre 59. Dá uma olhada no que vai acontecer aqui, ó. Aqui tem 59, aqui tem 590. Aqui por 59 dá 1, aqui por 59 dá 10. Vai ficar 10 vezes 70. O que é 10 vezes 70? É 700. Tenta entender, alguma parte vai valer 700? Não. Até porque o número que a gente está dividindo é menor do que isso, ó. A gente está dividindo 590. Mas o que acontece? Você vai ter que voltar agora e pensar nas partes. Tenta entender. A primeira vai ser metade de 700. O que vai ser metade de 700? Metade de 700 é 350. A segunda vai ser 1/5 de 700. Ou seja, 700 dividido por 5. O que dá 700 dividido por 5? Dá 140, né? E, finalmente, a última é 1/7. 1/7, gente, vai ser 100. 700 dividido por 7 vai dar 100. Só confere aqui comigo, ó. 350 com 140 dá 490. Com 100 dá 590. Se aparecer um problema com inversamente proporcional, o que você faz? Você transforma o seu problema em diretamente proporcional. Como? Invertendo.